Voltamos e vamos continuar falando hoje de pronomes e forma de tratamento em redação oficial. Então, acabamos de falar da importância, né, do uso dos pronomes de tratamento adequado no endereçamento dos ofícios, dos documentos oficiais, de qualquer que seja a comunicação oficial que você deva fazer. Então, a necessidade do uso dos pronomes pessoais a partir logo do endereçamento. Mas não é só aí que você usa numa redação oficial o uso dos pronomes de tratamento. Vamos aos outros motivos, às outras razões de uso. Também usamos o pronome de tratamento no vocativo, certo? Segundo lugar, onde eu devo colocar o pronome de tratamento? No vocativo. Mas olha o que eu trouxe para você. Eu trouxe a vocês aqui o início de um ofício, de uma carta, uma comunicação vinda de São Paulo, voltando, né? Provinda de São Paulo, datada de 7 de dezembro de 2015. Quando o texto é oficial e circula através dentro dos trâmites, né, das empresas oficialmente, eles vêm sob um número de ofício, que é através do qual é identificado o processo. Saber onde está em qual gabinete, chegou quando, está tendo providência, ou se não, se ficou parado, tá bom? Então, quem utiliza hoje plataformas de acompanhamento de registro, sabe utilizar exatamente esses números de ofício para identificar onde está a documentação que foi enviada. Então, aqui já é abrindo o ofício. Você abre o ofício e olha onde você encontra a mesma informação que estava lá no envelope do documento. Lá na parte do endereçamento, no início do texto, você encontra a Sua Excelência, que é o pronome de tratamento, a Sua Excelência, a Senhora, doutora Dilma Rousseff, doutora, porque Dilma Rousseff tem doutorado em economia, não é isso? Aí depois vem o endereço da pessoa, aliás, o cargo que ela ocupa, né? Presidente da República do Brasil, e por fim o endereço, Palácio do Planalto, Brasília, Distrito Federal. Ou seja, as mesmas como vocês observam, são as mesmas informações contidas no envelope de endereçamento, né? na parte externa do endereçamento. Agora você encontra aqui, no próximo passo, o vocativo, ou seja, a segunda parte em que você usa um pronome de tratamento. Aqui foi usado Senhora Presidente, mas poderia ser Vossa Excelência, tá bom? Poderia ser Vossa Excelência, como pode ser Senhora Presidente. Como eu falei para vocês, o Senhor e o Senhora são tratamentos universais. Você não erra nunca quando você se dirige a uma autoridade ou a um desconhecido, independente de quem seja o desconhecido, porque a gente não trata dessa forma só pessoas que ocupam cargos altos, não, tá bom? É uma forma de você tratar o público de modo geral. Então, isso eu chamo de vocativo. Então, o que é o vocativo? Vocativo, na verdade, é o chamamento. É quando você dirige-se diretamente à pessoa a quem o documento é enviado. Então, você chama por ela, Senhora Presidente. Aí, a partir daqui, olha, a partir da segunda linha, você vai continuar a redigir o texto. É utilizado no início do texto do documento, logo abaixo, né, toda aquela primeira referência, de modo a dirigir-se ao destinatário, é a menção direta ao destinatário, sendo o vocativo sempre seguido por vírgula. Nunca faça um vocativo sem, depois dele, usar uma vírgula. A um presidente da República é necessário colocar no início do seu texto Senhor Presidente, tá bom? Senhor Presidente, vírgula, ou
senhora, se for mulher, presidente, vírgula. Uma especificação aqui da presidente Dilma é que ela não gostava de ser tratada por presidente, né? Ela colocou lá que a forma de tratamento adequado a ela seria presidenta. A senhora presidenta da República, tá bom? Continuamos. Agora aqui é um outro trecho de um outro documento que foi enviado também à presidente Dilma Rousseff. Eu trouxe o texto porque ele se tornou público e pelo alto nível de língua portuguesa que o texto utiliza. Assim, quem quer aprender língua portuguesa de maneira informal, sem estar lendo gramática, leia essa carta do vice-presidente Michel Temer. Gente, o homem sabe usar a língua portuguesa com maestria. Mas vocês sabem que no Brasil tudo é motivo de piada e de viralização, né? Mas o texto é sério e é muito bem redigido. Eu vou mostrar a vocês aqui o português impecável, se não foi o próprio Michel Temer que escreveu, que eu acho muito difícil não ter sido a pessoa, porque não podemos negar, ele é um grande advogado, jurista e muito excelente usuário da língua portuguesa, né? Então, vamos lá. Ele começa, claro, com o vocativo, senhora presidente, após o vocativo, a obrigação do uso da vírgula. Como é um texto entre o vice-presidente e a própria presidente, existe um grau de informalidade, né, entre eles. Ou, posso dizer, existe um grau de formalidade menor entre eles que ocupam postos parecidos. Ela é a presidente e ele é o vice-presidente, mas sempre um tratando ao outro com respeito. Ele inicia o texto fazendo uma citação. Vou colocar aqui para vocês uma citação. Professora, é preciso eu fazer uma citação no meu texto oficial? Não. Não é obrigatório, tá bom? Ele faz isso porque ele é um cara culto e porque o texto que ele escreveu à presidente era de caráter pessoal. Ele usa uma linguagem, a melhor que existe, que eu já vi até agora dentro de uma carta, uma linguagem bem informal, mas o texto era de caráter pessoal, vazou, foi publicado em todas as revistas e sites, né? Virou piada no Brasil, mas eu não posso negar que tem um contexto e um português incrível. Ele já começa com uma citação latina. São poucas pessoas que sabem latim, não é verdade? Ele diz, verba volante, scripta manente. Vocês sabem o que significa isso em português? Verba volante, scripta manente. Olha, eu sei que verba é verbal, né? Falado. Volante é aquilo que é volúvel, que vai e que passa. Scripta, eu sei que é escrita, né? Escrita manente, que deve ser permanente. É alguma coisa a ver com as palavras voam, mas a escrita fica. Eu entendo dessa forma, a gente tem que traduzir do modo que a gente achar mais adequado, certo? Para o contexto. Verba volante, scripta manente, é verdade. Palavras, o vento leva. O que você escreve permanece, tanto que estamos lendo a carta ainda do ex-presidente Michel Temer. Lendo o texto. Por isso escrevo-lhe, ponto. Nossa Senhora. Ele já está dizendo por que escreve. Ele está escrevendo porque palavras ficam. Ele não quer que as palavras voem, ele quer que permaneçam, que sejam registradas. Muito a propósito do intenso noticiário destes últimos dias e de tudo que me chega aos ouvidos das conversas no Palácio, Palácio com P maiúsculo, porque é a residência oficial dos presidentes da República. E ele já informa, esta é uma carta pessoal. Ponto. É um desabafo que já deveria ter feito há muito tempo. É um desabafo, mas um desabafo feito numa linguagem impecável. Desde logo, lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. Ponto. Tenho-a revelado ao longo destes 5 anos. Lealdade institucional pautada pelo artigo 79 da Constituição Federal. Sei quais são as minhas funções do vice. A minha natural discrição, conectei aquela derivada daquele dispositivo constitucional.
ponto. E se você tiver interesse de ler o restante do documento, está disponibilizado na internet, tá bom? Muitos jornais publicaram, inclusive, trouxe esse trecho para a gente ler aqui, já que é um texto aqui digno de respeito em língua portuguesa. Mas brasileiro brinca com tudo, né, gente? Como o documento vazou, não era para alardear publicamente, acabou sendo alardeado, todo mundo soube, e aí as pessoas tinham aí um mal-estar com a presidente Dilma. Esse movimento Brasil Livre acabou fazendo um meme com a citação do Michel Temer, né? Verba volante scripta manente, aí dizendo a Dilma, lendo como se ela estivesse lendo. A imagem, né? Claro que a pessoa pega uma imagem e coloca em outro contexto. Colocou o rosto da Dilma aí numa dúvida danada, mas como assim? Ela sem entender, como assim? Verba volante? Quer dizer que como se ela fosse inculta, incapaz de saber o significado de verba volante. Claro que o meme é um texto para a gente se divertir com situações sérias, né? Continua. Aí aqui, como eu falei para vocês, foi um texto de repercussão nacional, aí também gerou outros memes aqui, tem lá a senhora presidente, verba volante scripta manente, Michel Temer, vice-presidente, e aqui, ó, as palavras voam, os escritos permanecem, a tradução dessa expressão latina que ele utilizou no início do seu texto. E aqui, de novo, nas redes sociais, as pessoas brincando, né, viralizando aí, visualizou e não respondeu, como se ela tivesse lido e não respondido a carta. E aí, ó, foi hashtag, virou hashtag aí nacional, e vocês podem até conferir. Continua. Então, já falei de 2 momentos em que a gente usa pronome de tratamento, no endereçamento do texto, no endereçamento postal, e segundo, no vocativo, né? Ou seja, no chamamento direto da pessoa a quem você se destina, que é o seu interlocutor. Mas a gente usa também o pronome de tratamento no corpo do texto, se for necessário. Se você tiver que se dirigir à pessoa várias vezes no corpo do texto, você vai fazê-lo usando o pronome de tratamento, como aconteceu aqui nessa resposta que o Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, deu também ao outro ministro, né, que é o Gilmar Mendes. Joaquim Barbosa escreveu, apesar de estar em desacordo com as opiniões do colega, claro, e bastante chocado com as atitudes do colega, ele escreveu assim: Vossa Excelência, observe, Vossa e Excelência com letra inicial com maiúscula, né? Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país. Vossa Excelência não está na rua. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Escreve judiciário com J maiúsculo. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Viu só? Joaquim Barbosa foi duro, foi incisivo, mas não faltou ao respeito e tratou o ministro por Vossa Excelência como deve ser tratado no corpo do texto, tá bom? Então, a gente usa os pronomes de tratamento no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Troca as pessoas, troca os pronomes. Lembrando, ele chama de vossa porque está falando diretamente com a pessoa. Se estivesse falando da pessoa, ele estaria dizendo sua excelência. O pronome de tratamento é utilizado para se referir ao destinatário dentro do texto, podendo ser utilizado de forma abreviada ou não. Cuidado! Às vezes você pode usar Vossa Excelência e tem situação que você pode usar a abreviação V maiúsculo, ponto, E maiúsculo, X minúsculo, A minúsculo, ponto. Você não pode esquecer de nenhum ponto e você não pode esquecer de nenhuma letra maiúscula e de nenhuma letra minúscula. Tudo bem? Observem. O X minúsculo, quando ele é digital, ele é esse X aí, ele é só um X maiúsculo em letra reduzida. Mas quando ele é por escrito, por extenso, ortográfico, né? Você mesmo escrevendo, ou seja, caligráfico, o X minúsculo é escrito dessa forma, tá bom? Existem muitas letras, queridos, que vocês usam quando estão usando a sua própria caligrafia, que usam indevidamente.
Vou chamar a atenção do S. Tem pessoas que pensam que S maiúsculo é esse aqui e o S minúsculo é esse aqui, e não é. Isso aqui é se for letra de imprensa, tá? Letra de imprensa, S maiúsculo somente muda o tamanho, como você pode observar aqui, um S minúsculo. No entanto, se for por caligrafia, se estiver escrevendo por extenso, você deve escrever o S maiúsculo assim e o S minúsculo é dessa forma, tá bom? Vamos aprender a escrevê-los para depois não sofrermos repressão, né, por termos errado nas nossas correspondências, tá? E muitas outras letras também que as pessoas acham. Eu vou dar exemplo do P. P maiúsculo é aquele que fica em pé em cima da linha. P minúsculo é o que fica sobre a linha, tá bom? Então, boas dicas aí para que vocês usem corretamente a letra maiúscula e a minúscula. Continua. Vossa Excelência ou Sua Excelência? Aquilo que eu falei para vocês, né? Você sabe qual é a diferença desse tratamento? É fácil. Se você estiver falando diretamente com a pessoa, você usa Vossa Excelência. Se você estiver falando sobre a pessoa, a gente usa Sua Excelência, mas sempre com letras maiúsculas, sempre com iniciais maiúsculas. Por exemplo, Vossa Excelência participará da reunião? Aqui eu estaria perguntando para a própria pessoa. Sua Excelência não quis saber de notícias. Aqui eu estou falando sobre a pessoa, tá bom? Então, vossa é me dirigindo a ela e sua é falando sobre ela. Por isso que ainda há pouco, aquela matéria que a gente leu do jornal, houve ali um erro de pronome, quando diz que Vossa Majestade morreu nesta terça-feira. Ele não podia usar Vossa Majestade porque não estava falando com a rainha, estava falando sobre a rainha. Deveria ter colocado Sua Majestade morreu na tarde dessa terça-feira, ok? Continua. Questões para vocês, isso aqui aparece muito em concursos, tá bom? Vocês que vão se preparar para ocupar cargos públicos, então estejam aptos aí que essas questões aparecem sempre. Primeira questão, para se referir ao chefe dos poderes executivos, tipo presidente, governadores, prefeitos, pode ser também o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Senado, o presidente da Assembleia da Câmara Municipal, o próprio vereador, um deputado estadual, um deputado federal, ou mesmo o presidente da sua empresa, o presidente da associação de bairro, qualquer pessoa que exerça cargo de presidência. Qual é o pronome adequado? Deve-se usar o pronome de tratamento vossa, vossa. Coloquem a resposta, participem. Mostre que vocês estão entendendo a aula. Mostre que o conhecimento está chegando aí em Avelino Lopes, Colônia do Piauí, Ribeira do Piauí, Simões, São Miguel do Tapuio, Simões, Santa Rosa do Piauí, Teresina. Mostra que o conhecimento chega até vocês. Qual o pronome? Opa, Simões já respondeu, né? Então, para qualquer pessoa que exerça cargo de poder executivo, seja presidente da República, presidente do Senado, presidente do Congresso, presidente da Câmara Municipal, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, presidente presidente de uma ONG, né? Presidente de ONGs, seja qual for, se ele ocupou um cargo de presidência, qual é a forma de tratamento adequado? Só Simões responde? Cadê meus outros polos para responder? Eu vou tratá-lo como Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Digníssima ou Vossa Reverendíssima? Eu vou com Simões, então. Simões, um ponto para vocês, letra A. Parabéns por entenderem a forma adequada de tratamento a qualquer pessoa que exerça cargo executivo, inclusive se for um superior seu, tá bom? Outra questão. Eu vou colocar essa questão em várias situações, porque aqui eu quero ver se vocês entenderam os 3 momentos de usar os pronomes de tratamento dentro de uma comunicação oficial, tá bom? Quando a professora Marilza Carvalho decidiu se aposentar,
Redigiu como de praxe. Praxe, gente, a pronúncia é praxe, não é prax, tá bom? Como de praxe. Praxe quer dizer como de costume, né? Um requerimento ao governador do estado do Acre. Observa que estado está com E maiúsculo, porque está se referindo a uma unidade federativa da União. Então, estado do Acre, para pedir sua aposentadoria, coitada, né? Apelou mesmo para o próprio governador para pedir aposentadoria, não aguentava mais. Assinale o pronome de tratamento que a professora... olha só o verbo. Assinale o pronome de tratamento que a professora teve de utilizar no endereçamento. Olha onde foi. Endereçamento desse texto oficial. Já respondeu Simões. Simões está rápido demais. Simões, segunda questão, letra C. Então, ela teve de usar para se referir ao governador que exerce cargo de poder executivo. Eu vou com vocês, Simões. Letra C. A sua excelência. E por que ela não chamou de vossa no endereçamento? Porque no endereçamento você não está falando com ele. No endereçamento, você está falando sobre ele, a quem vai a carta, correto? É o referente, é o referencial. A quem é destinada a carta? A sua excelência, o governador do estado do Acre. Vocês foram tão bons nessa que vocês nem duvidaram entre a letra C e a letra D. Tá bom? De manhã, alguns colocaram letra D, confundiram, porque a gente ainda confunde muito sua excelência com vossa excelência. Parabéns, Simões, e parabéns ao professor que está junto aí com a turma de Simões, fazendo a galera participar e mostrando que estão entendendo de redação oficial. Vamos para a próxima batalha? Tem mais desafio para vocês. Ainda é a mesma professora. A dona Marilza Carvalho, ela queria se aposentar, não conseguiu, redigiu, como de praxe, como de costume, como manda o protocolo, um requerimento ao governador do estado do Acre para pedir sua aposentadoria. A pergunta agora, já estou relendo aqui o enunciado só para dar tempo de vocês indo respondendo aí, que eu sei que Simões vai ser o primeiro a responder. Teresina não respondeu ainda. Santa Rosa do Piauí ainda não se manifestou. São Miguel do Tapuio, estivemos na Quinta Gré esses dias, não se manifestou. Simões, Ribeira do Piauí, Colônia do Piauí, Dom Avelino Lopes, cadê vocês? Respondam. Bora lá. Assinale o pronome de tratamento que a professora teve de utilizar, agora foi no vocativo. Olha só, cuidado, tá bom? Agora é vocativo. No vocativo, qual é o pronome? Para não confundir vocês, eu vou dar mais uma dica, tá certo? Eu falei que o tratamento senhor e senhora é universal, mas, no entanto, porém, todavia, se você puder usar o tratamento adequado, a forma adequada àquela pessoa, use-a. Não tenha dúvida, tá bom? Use a forma adequada. Então, no vocativo, lembra, vocativo você está chamando pela pessoa. Vocativo é no início da carta, no início do documento. Você está se dirigindo diretamente à pessoa. Terceira questão, Simões. Qual é o pronome de tratamento? Simões não respondeu até agora, sabe por quê? Porque estão em dúvida, né? Alguns estão achando que é uma alternativa, outro acha que é a outra, estão decidindo, mas vão decidir pelo certo. Eu estou aguardando. Então, qual é o vocativo que deve ser usado nesse documento? Eu vou chamar assim, senhor governador. Oxe, ainda agora foi senhora presidente, né? Estão em dúvida sobre isso, né? Vamos continuando aí. Ou eu devo dizer, vossa senhoria, o governador, sua excelência, governador, ou vossa excelência, governador? Qual é a melhor forma de... olha o que a professora disse. Qual é a melhor forma de tratamento na terceira questão para ser usada no vocativo? Resposta em 1, em 2, em 3. Não querem arriscar? Apesar de que senhor governador não está errado,
mas se você puder optar pela forma adequada de tratamento, trate-o, já que você está se dirigindo diretamente a ele, a pessoa, trate-o por vossa... Opa! Aqui apareceu, foi trocado. Deixa eu... Bem, como não está aparecendo o gabarito, trate-o por vossa excelência, governador, vírgula, e depois coloque o nome do governador, tá bom? Tem que dizer o pronome de tratamento, depois o cargo que ele ocupa e, por último, o nome da pessoa. Só não o fiz colocar porque aqui, no caso, como é uma questão de concurso, né, o nome da pessoa muda o tempo todo. Mas esses dois nomes de tratamento permanecem, tá bom? Primeiro o tratamento, depois a gente usa o cargo que a pessoa está utilizando. E por que que eu usei vossa excelência e não sua excelência? Porque agora é vocativo e eu estou me dirigindo diretamente àquela pessoa. Terceira questão é o mesmo caso da professora Marilza. Se a professora Marilza Carvalho estivesse numa audiência, olha, agora é o seguinte, ela está numa audiência pessoal com o governador do estado do Acre. Ela não mandou a carta, ela foi pessoalmente, tá bom? Entende a diferença? Ela não mandou uma carta, ela foi pessoalmente a uma audiência com o governador do estado do Acre. Por qual pronome ela deveria adequadamente tratá-lo? Ela chegaria lá e chamaria senhor governador? Ou ela diria vossa senhoria, o governador? Ou ela diz sua excelência, governador? Ou vossa excelência, governador? Não esqueçam, ela está pessoalmente com o governador. Ela vai chamá-lo de senhor governador. Eu quero o pronome mais adequado. Por favor, diga algo, responda. Senhor governador? Vossa senhoria, o governador? Sua excelência não é, porque sua é quando você fala sobre ele. No caso, ela está em uma audiência com o governador. Então, ela vai dizer, vossa excelência, governador fulano de tal. Tem que colocar o nome da pessoa depois do uso adequado dos pronomes de tratamento e do cargo que ele ocupa. Beleza? Anotaram? Registraram? Não quero que vocês esqueçam nunca disso aqui. Agora, como eu falei, existe o Manual da Presidência da República que vocês devem baixar e tê-lo em suas mãos, tá bom? Não é pecado comprar o livrinho e mantê-lo em sua bolsa e quando você estiver trabalhando, principalmente nos primeiros dias, né, gente, que é um estágio, quando você vai para o estágio, é tão bom sair com uma nota boa do estágio, não é? Então, custa nada você ter esse documento com vocês. Quem não puder comprá-lo, pode somente fotocopiar e mantê-lo na bolsa. Não tem nenhum problema também. Na mochila, né? A gente anda sempre com uma mochila. Sempre é muito bom. Beleza. Aqui no lado da tabela, a gente tem o cargo. Aqui você tem o cargo das pessoas, certo? O cargo que elas ocupam. Se estamos falando de correspondência oficial, você vai ter que ter um endereçamento, vai fazer um endereçamento. É a primeira parte de um documento oficial, é o endereçamento. Depois você faz um vocativo. Escreva o vocativo, porque é o chamamento direto à pessoa com quem você está falando. E ainda tem a mensagem que você escreve, que é o corpo do texto, que, claro, você vai voltar a usar o pronome de tratamento, correto? E ainda tem o caso de poder não usar por extenso e querer usar por abreviatura. Cuidado! Tem alguns casos em que você não pode abreviar porque vai ser considerado falta de respeito, quebra de protocolo. Anote a palavra, tá? Lá eles não chamam de falta de respeito. Aqui eu chamo para vocês entenderem o que quer dizer quebra de protocolo. Quebrar o protocolo é faltar com respeito ao cargo que a pessoa ocupa, certo? Beleza.
Se você estiver escrevendo ao presidente da República, ao presidente do Congresso Nacional ou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, agora eu vou dividir essa esfera dos grandes cargos, os maiores cargos ocupados no país, numa república, tá bom? São os 3 poderes. Cada uma dessas esferas aí representam um desses poderes. Estou certa, Simões? O presidente da República é o poder executivo. O presidente do Congresso Nacional é o poder legislativo. E o presidente do Supremo Tribunal Federal é o poder judiciário. Então, se você está se dirigindo a qualquer uma dessas pessoas aí, que ocupam o cargo maior dos 3 poderes que formam a República, eles recebem tratamentos iguais. Anotaram isso? Então, o chefe dos 3 poderes, o chefe da República, né, do presidente da República, o chefe do Congresso Nacional e o chefe do Supremo Tribunal Federal recebem a mesma forma de tratamento, porque aqui nós temos os 3 poderes da República. Então, formas iguais de tratamento. No endereçamento, a Sua Excelentíssima, o Senhor Presidente da República, vírgula, coloca o nome do presidente. Presidente do Congresso Nacional, a Sua Excelência, o Senhor Presidente do Congresso Nacional, vírgula, coloque o nome do presidente do Congresso Nacional, e o mesmo com o Supremo Tribunal Federal. A Sua Excelência, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, vírgula, coloque o nome desse presidente do Supremo Tribunal Federal. Entendido? Tem que ter um endereçamento. O pronome de tratamento, depois o cargo que a pessoa ocupa e depois o nome da pessoa. Não esqueça de colocar esse complemento. No vocativo, olha, eu chamei sua, porque está endereçado a ele. Ele é o meu referencial, é a pessoa que vai receber a mensagem. Agora, no vocativo, eu estou me dirigindo diretamente a ele. Então, eu posso dizer Vossa Excelência ou Excelentíssimo Senhor Presidente da República, fulano de tal. Tanto para todos os 3, tá bom? Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, fulano de tal. E lá dentro do texto, eu posso dizer Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Sabe o que eu não posso? É usar abreviatura para nenhum dos 3. O respeito é o extremo. O que diferencia esses 3 presidentes aí dos demais presidentes, do presidente do bairro que eu moro, é que eles são chefe dos 3 poderes. Então, não use abreviatura, porque aqui seria quebra de protocolo. E a gente não quer cometer esse tipo de erro nos nossos documentos. Entendido? Se você estiver pelo menos entendendo, diga ok, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá. Agora, aos cargos de vice-presidente da República ou ao cargo dos ministros de Estado, secretários de município, secretários do Estado, secretários ou ministério de modo geral, você trata todos também como Sua Excelência, do jeito que tratou os outros superiores, tá bom? No vocativo, você não vai usar excelentíssimo, não, e nem Vossa Excelência, tá bom? Aqui no vocativo. O ideal é você falar Senhor Vice-Presidente da República, fulano de tal. Senhor Ministro, fulano de tal. Senhor Secretário Executivo, fulano de tal. Tá bom? Já no tratamento do corpo do texto, está escrevendo o texto e tem que falar da pessoa. Vossa Excelência poderia, Vossa Excelência gostaria, Vossa Excelência, sempre Vossa Excelência. Ou, se preferir, pode abreviar. Para essas outras instâncias, você pode abreviar, que não é quebra de protocolo. Só não abrevie para os 3 maiores cargos da nação. Simbora.
E nós temos também outros cargos, né, como os embaixadores, oficiais das Forças Armadas. Nós temos assim, tem o oficial general, que é aquele que ocupa o maior posto, e tem os outros postos dos militares. Senador da República, deputado federal ou estadual ou vereador, pode colocar todos na mesma esfera. Deputado federal, deputado estadual, ou ainda vereadores, tá bom? Ministros do Tribunal de Conta, ministros dos Tribunais Superiores, do MS, os movimentos aí, né, dos ministros dos Tribunais Superiores. Então, o tratamento é o mesmo a todos. Vocês vão chamá-los no endereçamento de Sua Excelência, o senhor embaixador fulano de tal. Sua Excelência, o senhor, né? Sua Excelência, o senhor oficial general das Forças Armadas, vírgula, fulano de tal. Sempre coloque no endereço, você coloca o pronome ou a forma de tratamento, a função que eles ocupam e o nome deles, tá bom? Faltar um desses elementos vai quebrar o protocolo. No vocativo, você começa, senhor embaixador, não tem problema nenhum. Senhor, aí você vai ver se ele é general das Forças Armadas, se ele é do Exército, se ele é da Marinha ou se ele é da Aeronáutica. Senhor, aí coloca general, oficial general da Marinha. Senhor, oficial general do Exército. Coloque o posto e depois o nome da pessoa, tá bom? Se for o senador da República, que ele não é o chefe, ele não é o presidente do Senado, ele é só um senador. Trate-o por senhor senador Wellington Dias, senhor senador Marcelo Castro, senhor senador e o nome da pessoa à frente. Senhor deputado, tanto faz estadual, vereador, senhor, se for federal, senhor deputado federal, fulano de tal. Senhor deputado estadual, fulano de tal. Senhor vereador, tá bom? Troca somente o cargo aí, mas continue usando o senhor. Se forem os ministros, senhor ministro do Tribunal de Contas da União, senhor ministro, aí vai dizer qual é a função desse ministro e depois o nome do ministro. E no tratamento, dentro do texto, tá bom? Dentro do texto, chame-os todos de Vossa Excelência, com exceção dos militares que ocupam cargos inferiores ao general, você pode chamá-lo por Vossa Senhoria. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir decorar tudo. Por isso que é bom a gente ter o manual, né? Que assim a gente não corre risco, ninguém vai errar. Vai chamá-lo de Vossa Senhoria. E aqui você chama por Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Somente militares que não ocupam cargo de general oficial é que a gente não chama por Vossa Excelência, a gente trata por Vossa Senhoria. Ou usar a abreviatura. Vossa Senhoria, a abreviatura é V.S maiúsculo A ponto, tá bom? É V maiúsculo, ponto, S, A minúsculo, S maiúsculo, A minúsculo, ponto. É assim que é a abreviatura de Vossa Senhoria. Aprenderam? Claro que não. Mas a gente não está aqui para aprender, mas para mostrar para vocês, tá? As dúvidas vocês vão tirar, claro, nos seus estudos aprofundados. Um exercíciozinho para a gente rapidinho. Alguém enviou na Câmara Municipal de Natal, capital do Rio Grande do Norte, um convite. Por iniciativa do mandato do vereador Heráclito Noé, tá aí o nome do vereador, o partido PPS, temos a honra de convidar Vossa Excelência, com letras maiúsculas, para a audiência pública que discutirá sobre, abre aspas, jovens vítimas de acidente de trânsito, fecha aspas, é a pauta da audiência pública. A realizar-se no próximo dia 12 de agosto, abre travessões, sexta-feira, fecha a travessão, às 9 horas, no plenário Érico Raquiadit, nesta Casa Legislativa, com letras maiúsculas, situada à Rua Jundiaí, observem as maiúsculas também, observem as crases, 546, Tirol, que é o nome do bairro. A referida audiência, vírgula, aí vai explicar sobre a audiência, anteriormente marcada para o mês de junho, vírgula, teve que ser cancelada em virtude da ocupação da Câmara Municipal por estudantes. Fato de conhecimento público. Aqui tem um contato de quem está convidando e o e-mail de quem enviou o convite.
Beleza? Aí a pessoa que recebeu o convite fez o seguinte comentário sobre o convite dele em um blog, colocou: na tarde de hoje, recebi um convite enviado pelo vereador natalense Heráclito Noé, me convidando para participar de uma audiência pública na próxima sexta-feira. O que me chamou a atenção foi o pronome de tratamento utilizado na missiva virtual. Missiva virtual é uma carta virtual que é um e-mail. Então, ele recebeu isso aqui via e-mail, beleza? Acabou de falar que recebeu via e-mail, que recebi. Aí ele abriu aspas para reproduzir a parte que mais chocou. Foi esse aqui. Temos a honra de convidar Vossa Excelência. E ainda colocou Vossa Excelência em negrito, para ninguém ter dúvida de como ele foi tratado. Pelo menos ser presidente da ABAS tem suas vantagens. A gente não recebe dinheiro, tira do bolso, você que sustenta a associação, é avacalhado pela categoria, mas no final se diverte. A partir de hoje, os detratores e desocupados da arte, Sequencial Potiguar, que nada fazem e a tudo criticam na hora de me ofender, eu exijo respeito. Aí ele usa uma linguagem bem de blog, né? Sou autoridade, só admito xingamento agora, né? Só admito xingamentos nobres. Vossa Excelência vá se arrear, Vossa Excelência é um egoísta e coisas do gênero. Vamos pular agora aqui, porque eu quero resolver uma questão com vocês. O que me chamou a atenção foi o pronome de tratamento utilizado na missiva virtual que recebi. Temos a honra de convidar Vossa Excelência pelo menos. Aí ele diz, pelo menos ser presidente do ABAS tem sua vantagem. Pergunta, o colunista do blog recebeu esse tratamento diferenciado no convite por quê? Por que ele recebeu esse tratamento de Vossa Excelência? Foi um engano? Não. Foi enviado em massa aos membros e funcionários da Câmara? Não tem como você dar essa resposta. Exerce função de presidente de uma entidade? Sim. Ele disse, pelo menos ser presidente da ABAS. Ele é presidente de uma entidade e recebe ter esse tratamento. E, por último, o tratamento dispensado ao emissor do texto no convite recebido deu-lhe o direito de quê? Exigir respeito, né? Porque um tratamento desse é um tratamento digno de ser respeitado por todos, tá bom? Hoje falamos sobre pronomes e formas de tratamento em documentos oficiais e a gente volta na próxima segunda-feira com muito mais informações sobre redação oficial empresarial para você. Boa semana e até a próxima aula.